Boa noite, irmãos. Muito bom, né? Depois de um louvor tão gostoso, e principalmente encerrando com esse corinho que nos fala que eu amo a mensagem da cruz. Mas é bom a gente perguntar, qual é a mensagem da cruz? O que a gente vai ver hoje toca um pouco sobre isso. E eu responderia qual é a mensagem da cruz, embora ela é muito mais ampla, mas é que tudo está feito. Tudo está feito por Cristo. Não precisamos de mais nada. Nada além de Cristo. Vamos orar? Paizinho de amor, depois de um louvor tão gostoso, Senhor, nós queremos agora te pedir que o teu Espírito, que está em nós e no meio de nós, que seja Ele que nos oriente, que fale conosco. Que a palavra que nós vamos ler, nós cremos que ela é a tua palavra, que ela é a verdade e que ela tem poder, usada pelo Espírito Santo, para nos falar e transformar. Fale-nos através dela, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nessas minhas vindas aqui, você que está com a gente aqui pessoalmente, você que nos acompanha na internet, tem percebido que eu tenho compartilhado com vocês parte do que a gente tem estudado, aprendido aos sábados, no nosso estudo bíblico, no nosso encontro de estudo bíblico que a gente tem feito agora na carta de Paulo aos Colossenses. E você é nosso convidado. Vem estudar com a gente e vai ser um prazer ter você conosco. A carta de Colossenses é escrita com o objetivo de ajudar aquela igreja a enfrentar um conjunto de falsos ensinos que começavam a aparecer no meio dela. Esses ensinos traziam riscos de desviar as pessoas da mensagem da cruz, do cristianismo básico, do evangelho verdadeiro. Apesar de ser algo que ocorreu no primeiro século, nos primeiros anos do cristianismo, esses mesmos falsos ensinos e os seus riscos ainda estão presentes no meio de nós, no meio das igrejas atuais, trazendo riscos aos que estão no caminho ou se achegando ao caminho de Cristo. Nas duas últimas vezes que eu estive aqui, que a gente falou um pouco sobre a carta de Colossenses, a gente falou sobre o capítulo 1. A última vez nós falamos sobre a primazia, a suficiência de Cristo, que é a suficiência da mensagem da cruz. E hoje eu vou fazer um resumo bem rápido do capítulo 2. E nesse capítulo 2, Paulo reage de maneira dura, veemente, contra esses falsos ensinos, chamando os colossenses a terem cuidado e a não se desviarem, não se deixarem enganar, para que não percam a verdade do evangelho. Esse alerta continua sendo necessário a todos nós, a toda a igreja hoje. Cuidado, não se deixe enganar. Como popularmente se costuma dizer, não compre gato por lebre. Vamos ler alguns versos do capítulo 2 e a gente vai mostrar aqui, até numa ordem que não é exatamente a ordem que ele aparece sequencial, né, no capítulo 2. Eu peço que você que tem tua Bíblia, tem no seu celular ou no seu computador, se você estiver em casa, deixar ele aberto no capítulo 2.
a gente vai basicamente olhar para este capítulo. E a gente começa pelo verso 3. Nele, quer dizer, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. No verso 8, tenham cuidado, novamente outro alerta, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofia vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês também receberam a plenitude. Em outras traduções vai dizer, vocês estão completos, vocês estão sendo aperfeiçoados. Verso 16. Outro alerta. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Outro alerta no 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Verso 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum em refrear os impulsos da carne. Voltando agora lá no 6 e no 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Assim como vocês receberam a mensagem da cruz, continuem a viver nela, enraizados e edificados nele, diz o verso 7, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Essa é uma mensagem para você que está na igreja, já aceitou a Cristo, como os irmãos de Colossos, ou a você que está a caminho, buscando conhecer o Evangelho verdadeiro. A Bíblia, através do apóstolo Paulo, está dizendo, cuidado, não te deixe enganar. Meu objetivo hoje, na dependência completa do Espírito Santo, é olhar com vocês para essa passagem do capítulo 2, a partir de 3 perspectivas. Colocado aqui como 3 perguntas. Qual é o cerne? Qual é o centro deste falso ensino? Segundo ponto, quais eram as formas como esse falso ensino se apresentava e que ainda se apresenta hoje, no meio de nós? E o terceiro ponto, qual é a resposta bíblica para esses ensinos? Que tem apenas aparência de sabedoria e de espiritualidade. Vamos começar então com o primeiro ponto. Qual é o cerne, o centro
deste falso ensino. Os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja dos Colossenses diziam que Jesus Cristo não era suficiente, que eles precisavam de algo mais. Aceitavam a Jesus, mas dizia, só ele não basta. Eles efetivamente, diz Paulo, seduziam alguns dos cristãos e retiravam deles a confiança exclusiva em Cristo. Esse mesmo ensino e esse mesmo risco continua presente no nosso meio. Muitos ensinam e muitos acreditam que nossa salvação demanda algo mais. O cerne, então, do falso ensino é que precisamos fazer algo mais, algo além de Cristo. Só o evangelho da graça em Jesus Cristo não é suficiente. E nossa salvação dependeria, segundo eles, de fazermos algo que se some ao que Cristo fez. O que eles ensinavam então, ou o que no nosso meio muitas vezes, quando eu falo nosso meio, é a vida como igreja de Cristo, não só como igreja local, mas igrejas que localmente estão por aí, né? Quais são as formas com que esse falso ensino se apresentava lá e muitas vezes se apresentam nas igrejas ainda na atualidade? Basicamente, essa heresia, esse falso ensino se apresentava através de 4 práticas ou crenças: filosofia ou conhecimentos diferenciados, legalismo, misticismo e ascetismo. Nós vamos dar uma olhada em cada um deles, pois eles, como eu disse, continuam presentes, às vezes disfarçado, colocando em risco a fé no evangelho simples e verdadeiro. A primeira forma, as vãs filosofias, conhecimento diferenciado. Os falsos mestres de Colossos, muito provavelmente usavam a filosofia para se referir à necessidade de um conhecimento superior, transcendental, que supostamente eles haviam adquirido por experiências místicas, por visões, por coisas que não era comum ao cristão verdadeiro e comum. Esses conhecimentos superiores, somente um grupo de iniciados era capaz de ter. Conhecer a Cristo não era suficiente para acalmar a ira de Deus e a oposição dos espíritos. Era preciso conhecimentos especiais, mantras, senhas. O verso 4 do capítulo 2 nos diz que esses argumentos parecem convincentes. Eles são apresentados com eloquências e sofisticação, mas como diz o verso 8, são filosofias vãs, vazias, sem valor e enganosas. Esse conhecimento que se diz superior está, na verdade, baseado em tradições humanas, longe de ser conhecimentos profundos e avançados. Essas crenças são simplistas e imaturas, assim como todas as especulações, ideologias e filosofias que o sistema humano e satânico inventa para nos distanciar do evangelho simples e verdadeiro de Cristo Jesus. É por isso que no verso 4, então, Paulo nos dá o alerta: ninguém os engane
com argumentos aparentemente convincentes. E reforça no verso 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. A segunda forma com que essa heresia se apresentava é o legalismo. Talvez essa mais fácil da gente perceber é a prática, o legalismo é a prática religiosa da realização humana, da obra humana. É a crença que o ser humano precisa fazer algo para merecer a salvação. Ela defende que a espiritualidade é baseada em Cristo, mais as obras humanas. O legalismo provoca a crença errada de que para sermos salvos precisamos crer em Cristo e merecer a salvação sendo bons. É muito comum no meio da igreja você perguntar: como é que você vai ao céu? E a resposta vir: crendo em Cristo e sendo um bom crente. Ou sendo uma boa pessoa. No legalismo não basta a fé em Cristo Jesus. É necessário as boas obras para compensar as más obras que fazemos. É a distorção do evangelho ao afirmar na prática que necessitamos de boas obras para sermos justificados, enquanto a Bíblia nos ensina que somos justificados pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e não por obras, para que ninguém se glorie. No texto de Colossenses, o legalismo aparece na tentativa, por exemplo, de impor a circuncisão aos gentios convertidos. E Paulo, nos versos 11 a 15, a gente não vai passar por eles, argumenta que isso é imposição desnecessária. Na verdade, nós temos a marca de Cristo, a circuncisão do coração. Não precisamos mais dos ritos que eram sombras do que estava por vir. Nos versos 16 e 17, Paulo diz: portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haviam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Essas ordenanças, muitas delas do Antigo Testamento, tinham o propósito de serem indicações da separação, da santidade que Deus queria do povo que Ele escolheu. Mas ela era indicação do que haveria de vir em Jesus. E é por isso que Paulo fala, elas são sombras. O pastor Augusto Nicodemos usa uma analogia muito interessante, que é: imagine que atrás de mim tem um holofote, alguém vem vindo, e a sombra dele se projeta à minha frente. Pela sombra, eu vejo que alguém vem vindo, mas eu não consigo identificar perfeitamente quem é. Quando essa pessoa passa pela minha frente, a sombra não existe mais como sombra ali, eu vejo a pessoa. É isso que aconteceu com essas ordenanças de forma que eram ordenanças sociais, que eram ordenança de convívio que existia no Antigo Testamento. E Jesus está falando assim: não é preciso mais seguir aquilo, porque agora a realidade está conosco. Eu não estou dizendo aqui que os ensinos que Jesus nos dá, ou que Deus nos deu através
dos 10 mandamentos são coisas que a gente não deve olhar mais. O próprio Jesus veio, explicou e ampliou o que significava muitos daqueles mandamentos. E nós temos que segui-lo, não para que a nossa salvação aconteça, mas é em gratidão, em obediência, como consequência da nossa salvação. Então, muitas daqueles rituais, daquelas ordenanças, eram sombras da nova realidade, que agora já se faz presente em Cristo. Portanto, não deixe ninguém te intimidar ou se prender por práticas que produzem um cristianismo de aparência. Esse é o problema do legalismo. É que são coisas que eu posso fazer, que é exteriorizado, mas não mostra o que está aqui dentro. E muitas vezes isso é usado para dar uma falsa espiritualidade. E Paulo está falando assim, não se deixe impressionar, não se deixe intimidar por isso. Essas práticas externas não produzem santidade. O que produz santidade é a transformação do coração que Jesus faz em nós através do seu Espírito Santo. Terceira forma com que aquela heresia se apresentava e ainda se apresenta no meio de nós é o misticismo. O dicionário define misticismo como a crença de um ser humano, ou de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagens. É claro que a gente sabe que Deus pode se revelar a cada um de nós da forma que bem lhe aprouver. Paulo não está aqui limitando a forma de Deus atuar. Paulo está nos alertando de que essa prática pode acabar servindo de intimidação espiritual para rebaixar os outros crentes. E pode nos desviar do evangelho verdadeiro. Ele fala assim, do seu prêmio maior. Qual é o prêmio maior? É Cristo. O verso 18 aponta que pessoas com mente carnal, que busca a valorização própria, tendo falsa humildade, nota bem isso. O problema não está tanto no que acontece, o problema está na motivação. Valorização própria, mente carnal, falsa humildade. Essas pessoas contam as suas visões com detalhes para serem consideradas espiritualmente superiores. O Dionísio, no domingo retrasado, eu acho, contou a história aqui do pastor que dizia que não precisava preparar sermão, que Deus vinha a ele e falava tudo o que ele tinha que dizer. Talvez muitos de vocês já ouviram aquele caso do pastor que diz que todo dia pela manhã, quando ele vai fazer a barba, Jesus vem lá onde ele está, coloca o braço no ombro dele e os dois começam a conversar. E nessa conversa, Jesus revela coisas diversas a ele. Como alguém vai questionar esse pastor se ele está afirmando que ele tem a regalia de todo dia Jesus vir a ele e contar a ele, revelar a ele coisas que só ele ouviu? Como nós vamos dizer, não acredito? O verso 19 diz que pessoas que agem por valorização própria, por falsa humildade,
com a mente carnal, querendo demonstrar que tem uma ligação especial com Deus, elas buscam a admiração dos homens e desviam os crentes do prêmio do Evangelho. Elas não estão unidas a Cristo. É o que está no verso 19. Outro risco trazido pelo misticismo é o risco de substituir a Escritura Sagrada como única regra de fé e conduta. A pessoa passa a ser guiada pelas suas experiências subjetivas ou por seus sentimentos. Muitas igrejas hoje estão cheias de práticas místicas. Vocês estão cansados de ver. Água benzida, sal grosso, toalhas suadas, copo de água sobre a TV. Com essas práticas, eles atraem multidões, mas não levam as pessoas a Cristo. O risco dessas práticas místicas é que as pessoas passem a buscar experiências, fenômenos, revelações especiais, como se os recursos em Cristo não fossem o bastante. E a gente está cansado de ver isso. Nós estamos cansados de ver isso. Pessoas que buscam esse tipo de coisa, mas gastam muito pouco tempo com a Bíblia, com oração, para entender aquilo que Deus nos revelou. A quarta forma é o ascetismo. A palavra parece meio difícil, mas vocês vão lembrar dela facilmente. O dicionário define ascetismo como doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. O problema aqui, novamente, é adicionar a Jesus Cristo a necessidade de se privar da satisfação de necessidades do corpo ou da mente. Impor a nós mesmos abstenções de coisas que nos dão prazer e satisfação, ou impor práticas que causem dor e privação, como meio de se tornar merecedor da misericórdia e favor de Deus. Talvez o exemplo assim mais extremado do ascetismo seja aqueles que a gente vem primeiro à nossa cabeça, né? Geralmente está associado ao monasticismo, pessoal que vai para o monastério, se isola, não tem contato com mais ninguém, que apela a pessoas que acreditavam que a expiação do pecado e, portanto, a verdadeira espiritualidade exigia pobreza extrema, renúncia de tudo, para que alguém se tornasse uma freira ou um monge. Atualmente, pessoas se aproximam das práticas do ascetismo quando, por exemplo, um jejum é motivado pelo objetivo de fazer uma troca com Deus. Ou é usado para mostrar a outros irmãos uma espiritualidade diferenciada. É isso que Paulo está falando, cuidado com isso. Porque isso pode desviar da motivação correta. E a hora que desvia da motivação correta, você passa a anular a suficiência de Cristo. O erro não está no jejum desse exemplo, mas na motivação para a sua prática. Que muitas vezes é por troca, fazer uma negociata com Deus, ou para se parecer mais espiritual que o outro. É por isso que a Bíblia fala, não conta nada para o seu irmão, você não precisa contar. É uma coisa sua com Deus. O engano do ascetismo vem da tentativa de realizar ou obter, na força humana,
do sacrifício pessoal e corporal, o que somente pode ser conseguido pela fé em Jesus Cristo como fruto da sua graça. É por isso que nos versos 20 e 21, o apóstolo argumenta: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse ao mundo, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Por que Paulo está falando isso? Porque o normal da vida pagã é que eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. E isso não é o que o Evangelho ensina. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Não é o que Jesus nos ensinou. Por nossos méritos, nós não conseguimos nada. Tudo é graça. A mensagem da cruz é graça. E tudo está feito em Jesus. O ascetismo exalta o esforço pessoal, as regras humanas, afasta da suficiência de Cristo, da dependência do Espírito Santo e conduz ao orgulho carnal. Terceira pergunta para a gente responder: qual então é a resposta bíblica para esses ensinos? Que tem apenas aparência de sabedoria e de espiritualidade. O verso 23 diz: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A resposta bíblica está baseada na completa suficiência de Cristo. Em Cristo, temos toda a provisão que necessitamos. Em 2 Pedro 1:3, encontramos a promessa de Deus que em Jesus temos tudo o que necessitamos. Guarda isso aí para você, guarda isso assim, grifa na tua Bíblia, escreve, anota no caderninho. Quando você precisar, recorre a esse verso, 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em Cristo temos tudo o que necessitamos. Outro ponto da resposta bíblica: em Cristo está todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria. Colossenses 2:3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não há nada que necessitamos para nossa salvação além de Cristo. Não existe algo que precise ser revelado para termos uma vida que agrade a Deus e que esteja em Cristo. Não há algo que precisamos e que não esteja na palavra de Deus. Terceira resposta: em Cristo recebemos todo o aperfeiçoamento e toda a plenitude. Colossenses 2:9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. E por estarem nele, pelo fato da gente estar em Cristo, que é o cabeça de todo o poder e de toda a autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês receberam o aperfeiçoamento. Em Cristo, todos os atributos de Deus estão em Cristo. Toda a divindade está em Cristo. Ele é Deus. Ele habita em nós através do seu Espírito. E é por meio dele que recebemos o completo aperfeiçoamento da nossa vida.
Nossa justificação já foi feita por Ele. E nossa santificação, que é o processo que a gente vai passando de cada vez mais se aparecer com Jesus Cristo, é feita pelo Espírito que habita em nós. Quarta parte da resposta. Em Cristo devemos viver firmados unicamente nele. Colossenses 2, 6 e 7 nos apresenta a solução completa. Eu vou ler. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Não precisamos de nada mais além de Cristo. Devemos continuar a viver enraizado nele. Enraizado é o sentido de raiz, tirando dele o nosso sustento. Edificados nele, tendo em Cristo a nossa sustentação, o nosso alicerce. Firmados na fé do Evangelho de Cristo, caminhando firmes em Cristo. Só para a gente relembrar, em Cristo temos a provisão do que necessitamos, em Cristo está todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria, em Cristo recebemos todo o aperfeiçoamento, toda a plenitude da divindade. Em Cristo devemos viver firmados unicamente nele. Meu pedido para a gente concluir é que Deus, pela ação do seu Santo Espírito, nos firme mais e mais em Jesus Cristo e nos ensine a buscar nele, em sua palavra, revelada na Bíblia, tudo aquilo que precisamos. Que Cristo nos encha do seu pleno conhecimento, nos instruindo na palavra do Evangelho, para que possamos discernir sempre sua verdade e não sejamos enganados por falsos ensinos que nos intimidem, nos tire da certeza de sua provisão e da completa suficiência de Cristo. Hoje, que nós vamos participar da Santa Ceia, que a gente possa lembrar da suficiência de Cristo, da suficiência da mensagem da cruz, da obra de Cristo para a nossa salvação e para o nosso aperfeiçoamento. Que possamos participar da ceia cheios de gratidão pelo que Ele nos fez e por nos dar tudo o que necessitamos para a nossa vida espiritual. Vamos orar? Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra nos dá a segurança que em Jesus Cristo nós temos tudo o que necessitamos. Senhor, nos proteja. Senhor, cuide de nós, para que a gente não seja levado por ventos enganosos, por práticas que nos escravizem, por ensinos que são falsos, que têm aparência de sabedoria. Que a gente possa sempre, Senhor, voltar à Tua palavra, conferir na Tua palavra, e que Teu Espírito seja quem trabalhe em nós. Que a gente não caia no erro também de julgar as pessoas de acordo com a nossa conveniência. Que a gente lembre sempre, Senhor, que o que importa é o motivo, não é a forma. Que o que importa é a intenção da vida com Cristo. E que a gente é insuficiente e incapaz de acertar no julgamento pelas coisas que a gente vê. Faça-nos, Senhor, voltar constantemente à Tua palavra. Faça-nos submeter-nos à vontade de Cristo. Faça-nos, Senhor,
olhar para a cruz e em gratidão te adorar, porque o Senhor é tudo o que necessitamos, que a gente possa crer e viver nisso, pela ação do seu Santo Espírito em nós. Nós te pedimos isso, Senhor, para a honra, para o louvor, para a grandeza de Jesus Cristo. Amém.